Entrevista aqui, né? Temos. E é o seguinte, tomar decisão faz parte da nossa rotina, mas nem sempre elas são guiadas apenas pela razão. O servidor público Valmir Antunes está lançando um livro, Dilema das Decisões, uma obra que une experiências pessoais dele, ciência, né, e reflexão sobre o papel das emoções nas escolhas que a gente faz ao longo da vida. É sobre esse dilema, a escrita e a transição de carreira que a gente conversa agora. Bom dia, Valmir, tudo bom? Bom dia, Cris. Tudo bem? Graças a Deus. Eu vou começar com uma frase do Joseph Murphy, que fala: o coração agradecido está sempre perto de Deus. Ai, então, obrigada. eu agradeço pela oportunidade de conversar aí com os ouvintes da CBN. Obrigada. Você já tomou muita decisão errada na vida? Mais para errado ou mais para certo, Valmir? Eu acho que mais para certo. Analisando onde eu estou hoje, eu acredito que para certo, com certeza. Mas tiveram muitas decisões e muito difíceis, Isso faz com parte certeza. do nosso crescimento Faz parte. também, né? O título do livro já provoca uma reflexão direta aí. Se não é o intelecto nem a consciência, quem que está no controle das nossas decisões? São as nossas emoções, em conjunto, na verdade, com os nossos neurotransmissores, que a neurociência explica muito bem isso. Então, mas as emoções são o que 90% determina as nossas atitudes, desde pequenas escolhas até grandes decisões, como as grandes corporações fazem. Grandes corporações, que eu quero dizer, são empresas que lançam, as montadoras de veículo, por exemplo, a Microsoft, que lança um celular, um modelo novo a cada ano. Então, desde essas grandes decisões até as decisões mais que parecem insignificantes, que são as nossas decisões cotidianas. A gente consegue ser pequenininhas, a gente consegue se doutrinar ou treinar para tomar uma decisão apenas pela razão? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a razão, se você tem uma coisa para você resolver, digamos, um problema, um dilema, você está naquele dilema e tem alguma coisa para resolver, se você tem um tempo, você consegue programar essa decisão, então você consegue usar da razão. Se a gente não tem tempo, aí fica um pouquinho mais difícil. Você precisa arrumar esse tempo se você quer tomar uma decisão racional, senão a emoção assume o controle e aí pode dar problema. Então dá para a gente falar que toda vez que eu tomo uma decisão na hora, aquela coisa mais impetuosa, ela está indo muito carregada de emoção. Muito carregada de emoção. E a chance de errar é maior. Exatamente. É aí onde acontecem as tragédias. Nossa, porque as pessoas não há um tempo limite assim para tomar a decisão. Ela é impulsiva e a impulsão é perigosa. E, Valmir, como é que nasceu a ideia de transformar essas reflexões tuas num livro? Gente, o livro está aqui, para quem quiser ver. Pode ir falando daí. Na verdade, foram 2 momentos que eu acho que foi interessante. Antes de tudo, foi um vídeo motivacional que eu assisti numa viagem que eu fiz no caminho. Então, eu sempre coloco alguma coisa assim para aproveitar o tempo enquanto você está na estrada ou no trânsito. E aí tinha um vídeo motivacional que falava sobre esse tema. E depois o conhecimento que eu adquiri estudando neurociência a partir de um congresso que eu participei em 2023 em Florianópolis, que foi logo depois da pandemia que as coisas começaram a se abrir. Então começaram os congressos, e aí teve um congresso de neurociência em Florianópolis e eu fui participar desse congresso. E lá eu aprendi muita coisa, principalmente em uma das palestras que falava sobre neuroplasticidade, de um cientista canadense. Então, aí eu comecei a entender melhor e eu comecei a fazer alguns rascunhos. Esse livro eu demorei quase 1 ano para escrever, porque eu fui adaptando coisas pessoais, estudos de neurociência, estudos de livros que eu li. Eu li bastante livros, inclusive tem vários livros que eu li que coloquei aqui para que o leitor possa depois pesquisar ou adquirir o livro, ajuda bastante, porque as emoções... Tem uma frase de uma psiquiatra, que é Marian Rojas, ela é espanhola. Ela diz:
As emoções são muito importantes, mas às vezes ela precisa ser colocada no seu devido lugar. Então, tem várias citações de livros que o pessoal vai gostar. Você é servidor público, trabalha na área da saúde, sua formação é na área da saúde também, mas o que fez você, por trabalhar na área da saúde, você foi procurar se informar sobre isso? Foi a pandemia? O que fez você virar a chave e tomar a decisão de escrever? Eu acho que chega um momento que você começa a pensar, você começa a analisar, e isso é muito importante para quem está ouvindo. Chega um momento que você precisa analisar onde você está e para onde você quer ir. E aí fica um vácuo, né? Esse vácuo, eu acho que foi por aí que eu comecei a perceber e fazer algumas pesquisas. Eu queria alguma outra coisa. Queria fazer, parecia que estava faltando alguma coisa. Tipo uma transição de carreira? Uma transição de carreira, ou então acrescentar alguma coisa a mais. Então, a partir desse momento, foi que parecia que estava faltando algo. E essa era uma pergunta que eu me fazia desde a minha adolescência. Eu lembro quando a minha primeira namorada, a gente estava indo embora e eu pensei, depois que eu fui para minha casa, eu pensei, mas será que a vida é só isso? Será que não tem mais coisa por aí? E essa pergunta ficou, e até hoje, então, eu consegui algumas respostas que a vida não é só isso. E a partir daí eu comecei a juntar os estudos, as experiências de vida e coloquei nesse livro. Não coloquei tudo que eu gostaria de colocar, mas ele está bem robusto. Já está preparando um outro, Está um livro bem robusto, bem gostoso de ler. E até vou perguntar para você aqui, né, porque você trabalha conceitos aí de ciência, medicina, neurociência social também. O que você busca ali trazer até para que as pessoas entendam, né, essa questão do comportamento humano e da influência ali no cotidiano? A influência do cotidiano é muito interessante. Inclusive tem um dos capítulos dois capítulos que vai tocar bastante nesse ponto, que são as decisões influenciadas pelo nosso meio e as decisões provocadas, que são, por exemplo, numa provocação de uma discussão. Alguém entra numa discussão com você e aí você é obrigado a reagir, e então essa provocação de uma outra pessoa, ou uma provocação da própria vida que te coloca numa situação onde você precisa se mexer. Então, trazendo isso para a neurociência, essas decisões que são estimuladas, elas são perigosas, porque às vezes a pessoa ela pode te colocar numa situação, digamos, ou numa discussão, e aí você decide se você entra na discussão ou não, melhor não entrar. E as outras questões são decisões influenciadas, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa fala uma coisa aleatória, ela não sabe o que está passando na vida da outra pessoa, e ela dá um palpite sem responsabilidade nenhuma. Então, isso é perigoso. Essa pergunta sua é bem interessante, tenho 2 capítulos que fala sobre isso, o pessoal pode, depois, tiver acesso ao livro. E você fala assim, né, agora que determinadas discussões é até melhor nem entrar. Hoje em dia a gente vive um mundo muito do imediatismo, a questão das redes sociais, os algoritmos de redes sociais buscando manter as pessoas ali cada vez mais presas, né, dentro da plataforma, ali, a interação e tudo mais. Isso aí, hoje em dia, é algo que as pessoas precisam se educar para evitar até perder tempo e sanidade ali nessas discussões de redes? Exatamente. As redes sociais, elas ajudam muito. Por mais que a própria neurociência e a psicologia diga que você precisa evitar, não tem como evitar. Porque é uma coisa que está no nosso dia a dia. Você está com o celular na mão, você tem o acesso. E as redes sociais, elas são benéficas, sim. Quando você utiliza para um conhecimento, ou você consegue absorver uma mensagem que alguém traz. Porque é muito engraçado e contraditório quando a psicologia e a psicanálise diz não use o celular, mas a própria psicanálise está usando o celular para divulgar uma mensagem. Então, isso é contraditório. E a rede social, ela é boa, sim, porque ela ajuda muito. Eu aprendi e aprendo todos os dias com mensagens. Claro, você pode escolher os canais que você vai seguir, as pessoas que você vai seguir. E aí, a partir desses exemplos, você traz automaticamente coisas para a sua vida.
É a escolha que a gente faz, né? Depois o algoritmo vai empurrando para ti aquilo que você escolheu. Se você escolhe uma outra linha, ele vai atrás daquela outra linha, né? Exatamente. O mais difícil, eu acho, é que o nosso cérebro ele foi programado para sentir prazer e evitar o desprazer. Então, esse prazer momentâneo que é controlado pela dopamina, então ela te leva a vídeos engraçados, a coisas sem sentido, e ali sim você perde tempo. Não que seja ruim você ver, porque eu também vejo coisas engraçadas, a gente se diverte, né? E uma desopilada, esses momentos são bons, mas o que prejudica é você ficar muito tempo só nisso. O excesso, né? O excesso de uma coisa só. Aí sim, aí vira um vício. No livro você sugere que pequenas decisões cotidianas podem ser transformadoras. Você tem algum exemplo? Sim, as decisões pequenas, como você acordar mais cedo, é uma decisão que parece pequena, mas quando você acorda mais cedo, o seu dia rende mais. O difícil é você vencer a preguiça. E você vencendo a preguiça, a primeira preguiça da manhã, seu dia já começa a fluir, as coisas começam a acontecer, as ideias começam a surgir, dependendo do que a pessoa pretende para aquele dia, né? Ou ela está trabalhando alguma coisa. Então, a primeira decisão, que é a que ajuda bastante, é você acordar um pouquinho mais cedo. Nem que seja 15 minutos, meia hora. Você vencendo esse a primeira decisão do dia vai mudar muito. E depois as outras coisas que você mesmo pode ir direcionando durante o dia. Eu até posso contar aí um exemplo disso aí que aconteceu na minha vida até. Eu passei assim de manhã cedo, né? Eu saía para caminhar de manhã cedo. Eu pensei assim, putz, eu estou perdendo de 35 a 40 minutos de produtividade aqui, que eu poderia estar trabalhando 35, 40 minutos caminhando. E o que eu constatei foi o seguinte, eu não perdi nada. Na verdade, eu ganhei em produtividade, porque aquele momento de você sair de manhã, se exercitar, deixar a mente devagar um pouco, voltava em produtividade no restante do dia. Então é isso que você fala, pequenas decisões que podem fazer diferença. Né? Exatamente. E você não só... você ganha saúde também. Quando você sai para uma caminhada como essa de manhã, então, além disso, isso é maravilhoso. Assim, para a nossa mente, a caminhada, ela acalma, ela acelera o metabolismo, ela é bom para a saúde, né? Principalmente se for em meia natureza ou tiver algum contato. Graças a Deus aqui em Foz a gente tem bastante áreas que dá para caminhar. Então, essa caminhada da manhã, ela não é perda de tempo, não. Ela é saudável e ela ajuda muito na clareza mental, porque as coisas começam a clarear. A não ser que, claro, algumas pessoas preferem fazer uma caminhada ouvindo uma música, por exemplo. Mas aí essa música, ela pode ser uma música boa, que pode te ajudar, ou pode ser uma música ruim. Você não vai fazer uma caminhada ouvindo um funk. Ou então ouvindo alguma outra música, as chamadas sofrências, que as pessoas costumam ouvir bastante, música sertaneja, que traz mais o lado negativo de uma relação romântica, ela traz esse lado mais negativo, e isso sim é ruim. Isso é ruim, mas a caminhada em si, o exercícios curtos, que clareiam a mentalidade, é muito saudável. Eu nem queria perguntar, mas que tipo de coisa ruim é esse tipo de sentimento? Isso muda o sentimento da gente, esse tipo de música? Eu pergunto assim, certeza. Eu não gosto, mas ele muda o sentimento da pessoa? Com certeza. Existem muitas músicas, existe a chamada neuromúsica, que a neurologia estuda esse processo, né, da música no nosso cérebro. Da frequência, exatamente. Então, essas músicas que a maioria das pessoas ouvem, que trazem o lado negro da relação humana, das relações românticas, porque elas falam de traição, elas dão exemplos muito negativos, assim. Então, esse tipo de música, ele traz um sentimento ruim, principalmente se você começa a ouvir logo de manhã, você fica com aquela frequência ruim para o dia todo. Isso é certeza. Isso é certeza. Outra coisa que você falou é para a gente cuidar quando vai dar algum conselho para alguém, porque a gente pode estar dando uma opinião sobre o que a gente não vive. Seria a gente exercer mais o nosso lado de escuta
em vez de ficar dando palpite, por exemplo, se alguém chega para falar comigo, está com um problema, de eu me colocar no lugar dela e só ouvir. Seria isso ou não? Essa também é uma pergunta interessante, porque as pessoas, às vezes, você não pergunta nada. Você apenas está conversando com alguém, se abrindo, contando alguma coisa pessoal, e aí a outra pessoa já vem com uma opinião que você nem pediu. Começa por aí. Você nem pediu e a pessoa já está dando opinião. Muitas vezes, dentro de um relacionamento, por exemplo, a pessoa tem um relacionamento ruim, ela vive uma turbulência dentro do próprio casamento e ela quer dar opinião no casamento da outra pessoa. Então, isso é perigoso, porque a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de opinião, porque ela é uma opinião, muitas vezes, negativa e ela prejudica mais do que ajuda. Isso me lembra os conselhos antigos, né, que a gente recebia, né, o pessoal falando, né, olha, não presta muita atenção no que falam de determinada coisa, porque se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. É mais ou menos por aí, né? Tem uma frase que diz, não escute tudo que você ouve. Então, você ouve, mas o escutar seria você prestar mais atenção e trazer aquilo para você. Então, não escute tudo que você ouve. A maioria das coisas que a gente ouve não serve para nada. E às vezes também a gente ouve alguma coisa ruim sobre alguma atitude nossa e fica com aquilo se machucando, fica machucando. Isso pode levar a uma depressão, alguma coisa assim? Claro, com certeza. O pensamento, quando ele é muito repetitivo, ele traz emoções ruins, ele traz a depressão, o isolamento, a preocupação, a pessoa começa a ficar com um pensamento com muita turbulência, fica meio sem rumo. Então, essas emoções e essas opiniões, assim, elas são perigosas, porque esse pensamento, quando ele é muito repetitivo, é o que leva a pessoa a entrar em esses estados de crise de pânico, que às vezes a pessoa ela não sabe que é uma crise de pânico. Uhum. Então, ela pode entrar numa crise, que é uma crise, parece uma crise temporária, que dura algumas horas, mas é uma crise de pânico, onde que o cérebro entra em colapso e ele não vê saída. Começa a pensar demais numa coisa e não vê saída para uma solução. Isso é... Valmir, e quem quiser ter acesso ao teu livro, como é que faz? Esse livro ele está à venda no site da Amazon, no Mercado Livre, e tem um link também tem a plataforma Eduz e tem um link no meu Instagram. Qual que é o teu Instagram? Valmir.antunes1. Valmir.antunes1. Eu fiz uma adaptação no meu perfil, porque eu pensei, um bom tempo, eu achava estranho meu nome, né? Eu pensava assim, nossa, Valmir, deve ter poucos Valmir. Aí depois, quando eu fui criar esse perfil, veio uma sugestão gigantesca de nome, menos o que eu queria colocar. Então vai lá, quem quiser, procura lá o @valmir.antunes1. Isso. E tem as informações. Eu gostaria de... Não sei como é que está o nosso tempo, se a gente pode falar mais alguma coisa. Temos um minutinho. Um minutinho. Então, eu estou escrevendo um outro livro que chama Cérebro Divino, que fala sobre a nossa parte cerebral, que é conectada a Deus. E várias outras coisas que talvez em um outro momento a gente possa falar sobre isso, então. Beleza. Conversamos aqui na CBN com Valmir Antunes, ele que é funcionário público, escritor, autor do livro Dilema das Decisões, né? Lá no Instagram dele você encontra o link, né, para fazer a aquisição do livro. Valmir, muito obrigado pela participação aqui na CBN Foz do Iguaçu. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Valmir. E daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar na